Vamos lá, todos bons. A gente vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre o hebraico instrumental. Nós vamos falar agora da nossa terceira aula sobre algumas palavrinhas que elas são especiais dentro do texto bíblico, tá bom? Então já começamos com o alfabeto, já terminamos o alfabeto e nós vamos então para a terceira aula, que ela começa assim. Se você conseguiu decorar as 22 consoantes básicas do alfabeto hebraico, tá? Caso contrário, volte a decorá-la antes de seguir em frente. Então, se você decorou elas, ótimo, tá bom. Mas se você não conseguiu decorar, você tem que voltar e você não pode assistir esse vídeo. Por quê? Porque se você assistir esse vídeo, você não vai conseguir compreender o texto. Então, você tem que ir devagar, com bastante calma, para você entender, tá? Isso será indispensável para na sequência do estudo. Não adianta você colocar roça na frente do cavalo. O cavalo não vai conseguir puxar e nem empurrar. Cavalo, ele foi indutivo, ou seja, ele foi ensinado que ele tem que puxar e não empurrar. Então não adianta você querer aprender essa lição sem antes começar da outra anterior, tá bom? Então, algumas letras, ela possui algumas é, particularidades. Ela tem características das outras que elas são diferentes, tá bom? Então, como já foi dito anteriormente, algumas letras podem ter duas ou três formas diferentes. Quando isso acontece, embora permaneçam a mesma letra, podem mudar também a forma correspondente em português, tá? Então, quando você lê uma determinada letra, você olha para ela, ela tem um determinado som. Mas como aquela letra ela é dupla, dentro do português ela pode mudar o sentido dela. Não tem mistério nenhum, você pode ficar tranquilo que você vai entender perfeitamente aquilo que eu estou falando. Então, as letras que sofrem essas alterações são exatamente esses camaradas aqui, ó. O Shin, Sade, o P, o Nun, o Men, o Kaf e o Beit, tá? Ah, mas eu não consegui decorar essas letrinhas aqui. Não tem problema. Aqui embaixo você vai ter o nome de cada uma delas aqui. Então você tem esse camarada aqui, ó, o Beit, tá? Além da forma já conhecida, que é esse camarada aqui, ele pode aparecer com um ponto no interior, aqui dentro dele. Ainda que tanto um quanto o outro devam ser transliterados pela mesma letra B, na leitura possui sons diferentes. O bait com um pontinho dentro tem um som de B, tá? Como na palavra benefício. Sem o ponto, porém tem um som de V, como na palavra vegetal. Então, esse bait aqui, tá? Quando ele tem um pontinho dentro dele, ele tem um som de B, de bola. Sem esse pontinho, ele tem um som de V, de vegetal, de vala. Mas quando é que eu sei quando tem que colocar esse pontinho dentro dele ou quando não tem que colocar esse pontinho dele? Bom, isso aí é uma outra aula que nós chamamos de dagueche, onde ele diz que a palavra tem que ser mais dura ao ser falada e ela tem que ser mais branda quando ela é falada também. Então você vai ter essa diferença na aula de dagueche. Por enquanto você tem que entender, tá bom? Somente isso aí. Com um ponto ela tem um som de B, sem um ponto ela tem um som de V. Quando é que eu coloco esse ponto? Quando é que eu tiro esse ponto? Na próxima aula, quando nós estudarmos o daguês, aí você vai entender isso aí. Por enquanto, fique somente nessa daqui, tá bom? O CAF, que é esse camarada aqui, além da forma básica, possui outras três. Uma apenas com um ponto e outras duas que se encontram sempre no fim das palavras, como essa daqui, tá bom? Ela pode ter um pontinho, como pode ter dois pontinhos dentro também. Lembrando que isso aqui, chamado de daguês, é outra aula, esqueça isso. Eu só quero que você decore o som, tá? A sonoridade dela. Na forma com o ponto dentro, ele é o CAF, e deve ser lido como a letra C. C no nosso português, cama, casa, né? Na forma que é utilizada na palavra casa. Sem o ponto, em sua forma normal, e suas formas finais,
Essa letra também é conhecida pelo nome de RAF, e a sua leitura produz um som semelhante ao J no espanhol, Hijo, como no nome Jesus, tá? Ou CH em alemão. Não é possível descrever com palavras escritas o som desta letra. Daí a necessidade de ouvir a sua pronúncia. Então, sem o pontinho, ele tem um som de K. Com um pontinho, ele tem um som de R. E no final, ele é transcrito dessa forma aqui, podendo aparecer com um pontinho ou com dois pontinhos. Esses dois pontinhos aqui chama-se Sheva. É uma outra aula que nós vamos entender. No momento, eu quero que você entenda que essa letra aqui, no começo, ela tem um som de K quando tem um pontinho. Quando não tem um pontinho, ela tem um som de Rá. Bom? O MEM não sofre alteração sonora, apenas a modificação da sua forma quando se acha no fim das palavras, e representado assim como o MEM. Então, o MEM aqui, ele tem um som de M, de mala, de mola, mas no final ele escreve dessa forma aqui. Bom? O Nune também, da mesma maneira que o MEM, sofre alteração da forma quando está no final da palavra, ele é representado dessa forma aqui. Então, o MEN, ele tem o mesmo som de M, tanto no início quanto no final. E o Nune também, ele é assim no começo, no meio e no final ele se escreve dessa forma aqui. O P, com um ponto dentro, tem um som da letra P no português, mas sem o ponto também é conhecido como Fê, e tem um som de F, de faca, tá? E quando no final da palavra toma a seguinte forma, ok? Sade, esse camarada aqui, é modificado apenas quando se encontra no final da palavra. E tem o mesmo som também, tsade, TS. Tá? O Shin tem um som de X na palavra xícara, mas nunca como X na palavra táxi. Tá? Ela pode aparecer com o ponto do lado esquerdo ou do lado direito. Tá bom? Se ele acontece do lado direito, do lado esquerdo, neste livro ele será transliterado com S, com um acento agudo, para diferenciá-lo da letra Samer, que também é transliterada por S. Resumindo, esse camarada aqui, quando ele tem um ponto do lado direito, ele tem um som de CH. Quando ele tem um ponto do lado esquerdo, ele tem um som de S. O que é mais fácil você fazer aqui? Você dá pause no vídeo e decorar ou escrever cada uma dessas aqui. O bait, vou pegar o bait aqui, tá bom? Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou estudá-la totalmente. Beleza? Já entendi que com ponto ele tem o som de B. Se é um ponto tem o som de V, ok. Agora eu parto para outra linha de raciocínio. Vou para o CAF. Aí eu pego todo esse texto aqui, tá bom? Com um pontinho dentro, ele tem o som de RAF, de R, e sem o ponto, ele tem o som de K. Vou decorar isso aqui, e no final, eu decoro que ele é dessa forma aqui, podendo ter um ponto ou dois pontos. Decorou? Beleza? E assim sucessivamente, você vai passando para os outros textos, tá bom? Aqui você tem o CAF final, o CAF sufit, sufit em inglês, em hebraico quer dizer final, o men final, ou men sufi, tá? O nun, e aqui uma outra tabelinha para você aprender essas modificações. E aqui você tem aqui, ó, forma básica, tem o bait com pontinho, forma modificada, sem o ponto, forma final modificada, ela não tem, mas o som da letra ela modifica. Modifica aqui, de B para V, com ponto. B, sem ponto, V. Essas aqui tem as formas finais, tá? Modificada. As letras finais e a sem o ponto dentro mudam de som, tá bom? E assim você vai sucessivamente. Exercícios para memorização das letras com mais de uma forma. Preencha as lacunas da tabela a seguir, evitando olhar para cima. Então, a forma básica aqui, o bait. Qual é a forma final dela? Ela tem ou não? Aí eu vou. Tem ou não tem?
Vou dar uma colher de chá para você, tá? Ela não tem forma modificada. Ou, desculpa, tem forma modificada assim, que ela está sem um ponto. Eu confundi aqui com forma final, tá? Desculpa. Então, a forma básica, ela tem um pontinho dentro. A forma modificada, ela não tem um pontinho dentro. A forma final, ela não tem, tá? E o som da letra, ela pode ser B com um pontinho dentro e V sem um pontinho dentro. Então, ela é escrita assim, tá bom? A forma modificada final, ela não tem. E a forma, aqui tem um som de B e aqui tem um som de V, tá? Aqui é um B e aqui é um V, ok? E aqui você vai escrevendo a mesma coisa aí, ok? E na outra aula nós vamos falar então sobre os valores numéricos das letras em hebraico. Lembrando que no hebraico não existem números, número 1, número 2, número 3, tá? Eles são feitos por letras. E cada letra é representada então assim pela sua numeração, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa terceira aula de hebraico. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu terei um imenso prazer de te responder. Olha, mas eu não tenho esse livro que você está mostrando aí, tá? Esse livro aqui, na verdade, é esse camarada aqui, ó, Gramática Instrumental do Hebraico, passo a passo, de Antônio Renato Gusso, tá ok? Ah, eu não tenho ele, eu tenho ele físico e tenho ele em PDF. Eu mando para você em PDF, sem custo adicional nenhum, tá? E o que que você vai fazer? Você vai tirando um xerox desses exercícios, ou você pode escrever numa folha à parte também. Isso aí não tem problema nenhum, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos então, como eu sempre digo, numa próxima aula.